Boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. Como eu falei na semana passada, que a gente ia continuar conversando sobre o tema que a gente vem discutindo ao longo dos últimos cultos, hoje eu tenho duas convidadas maravilhosas, pastora Bruna, da Tijuca, e a pastora Bela, daqui da Barra mesmo. Oiê! Estamos aqui para conversarmos sobre a importância, a relevância da fala, né? O tema, de modo geral, nesses últimos cultos tem sido as más conversações, né? Começamos a falar da reclamação, da murmuração e chegamos a esse ponto, né, de irmos para o texto de 1 Coríntios 15, que fala de quão relevante é e quanto que afeta, na verdade, né, a vida da gente uma conversa má, maligna, né, e essa malignidade que existe, que é mencionado nesse texto, está relacionado com a motivação, né? Então, é uma conversa em que a motivação da pessoa é o mal, ela corrompe o costume, o andamento das coisas. E chegamos no tema que a gente vai conversar hoje, que é com relação a quem a gente ouve, né? E eu passei para vocês um texto base, que é a história de Roboão. Tem até uma curiosidade legal, foi a minha primeira pregação oficialmente como pastora, foi sobre Roboão. Uau! Foi, olha que espetáculo, estamos revisitando agora essa realidade. E a história de Roboão, dando um resuminho para você, né? Tá lá em 1 Reis 12, começa no finalzinho do capítulo 11, que Salomão morre, ele é filho de Salomão, assume o reino do seu pai e está acontecendo um cenário em que o povo está começando a se sentir oprimido pelas grandes taxações que o governo traz, o peso da mão, né, do governo sobre o povo, e eles chamam um representante para ir lá interpelar diante do rei pela sua causa, né? E ele vai buscar conselho. E ele primeiro se aconselha com os conselheiros do seu pai, Salomão, e depois ele pede conselho para os seus amigos. E o fim dessa história, né, Roboão, torna-se conhecido na história da humanidade como o rei que dividiu o reino hebreu por conta de ouvir o conselho dos seus amigos e não dos sábios do seu pai. Então, dentro desse cenário, eu queria fazer esse paralelo para que você compreendesse a seriedade, né? Ouvir o amigo, o colega, né? O texto fala especificamente, fala assim, que ele abandona o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consulta os moços que haviam crescido com ele e que estavam em pé diante dele. Então, ele está rodeado por esses amigos que cresceram com ele, logo, né? Possivelmente muito mais convenientes, contemporâneos dele, e ele abandona, ele deixa de lado o conselho dos mais velhos, que na época, né, se era mais velho e era conselheiro, ele era considerado uma pessoa sábia diante do povo, ele era uma pessoa experiente e experimentada diante da congregação dos santos, diante do povo, então certamente eram pessoas mais aptas para aconselhar, né? E ele vai e ouve a conveniência dos amigos. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Já dei essa mega introdução, eu tenho essa mania, falo pra caramba, mas acho que a gente conseguiu desenhar bem o cenário para a gente poder entrar dentro dessas questões. Quer começar, Bruna? Pode ser. Pode ser, então vamos. Então, eu fiquei meditando nesse ponto, né, na questão dos conselhos, pensando muito. Sou uma pessoa que gosto muito de ouvir conselhos, sempre que eu precisei, alguma situação. Gosto de ir nas pessoas maduras, pessoas de Deus, que têm experiências mais velhas, que sabe já tem experiência no assunto que eu desejo um conselho. E pensando nisso, eu lembrei de Provérbios, que a palavra diz que o sábio escuta os conselhos, na multidão de conselhos a sabedoria. E é muito importante você ouvir o conselho, mas tem a questão principal do ponto da questão do Roboão, que é de quem você vai ouvir os conselhos. Você tem que pedir ao Senhor,
né, um discernimento de quem você vai pedir o conselho, de quem você vai se chegar para ouvir a experiência, porque pode ser uma experiência, pode ser uma direção contrária à palavra de Deus. E nós nos baseamos na palavra do Senhor. E Sim. precisamos procurar essa ajuda em pessoas... Na fonte certa, né? Sim. Para não ficar essa coisa nebulosa. Desculpa interrompendo, é interessante de pensar que hoje a gente vive num tempo onde a gente tem muita facilidade de ter conselhos, né? É verdade. Que na verdade são opiniões e não conselhos. É E as pessoas não sabem mais discernir o que é uma opinião, o que é um Isso. conselho. E a pessoa que está buscando um conselho, ela está fragilizada e querendo algo. Querendo ouvir algo, uma direção, alguma coisa. E é muito sério, porque um conselho pode te levar para uma direção que pode te trazer vida ou morte. Sim. Então, hoje a gente vê tanta opinião na internet, pessoas que você não tem proximidade, você não conhece os frutos da vida daquela pessoa, você não sabe no que ela está pautada, mas você está seguindo uma direção. Sim. Então, assim, para onde a sua vida está indo, ouvindo esses conselhos, que não está pautado na Bíblia, no que a Bíblia fala, no que o Senhor fala a seu respeito. Então, os dias de hoje a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente tem buscado ouvir, porque às vezes a gente quer algo que seja confortável. Sim. E os conselheiros, os anciãos, eles vão trazer conselhos que têm uma vivência, que eles passaram por aquilo, e às vezes não vai ser nem tão confortável pra gente enfrentar aquela situação, mas que eles sabem que no fim aquilo vai ser bom pra você. E a gente hoje não quer passar pelo risco de sofrer um dano, de perder algo ou mudar a direção daquilo que a gente estava achando. Então, a história de Roboão a gente pensa, ele ignorou a vivência que eles tinham para ouvir os amigos que eram novos e não... Desprezou a experiência, né? Desprezou a experiência que eles tinham para ouvir os jovens que não conhecem. É a famosa história que a gente fala, para criança, quero fazer 18 anos, quando a gente fala, olha, não fala isso, quando fizer 18 anos. Que nada, eu quero fazer 18 anos, eu quero ter minha carteira de motorista. E aí, quando faz 18 anos, queria voltar para os meus 15 anos, não queria ter responsabilidade. Então, assim, é uma brincadeira, mas que os mais velhos já passaram e sabem a experiência. 18 anos, você tem responsabilidades. Sabe da vida, Sabe né? da vida, mas ignorou, né? Você falou um texto, que o texto, ele começa falando que o povo que não tem conselho, ele perece, né? E depois fala que a sabedoria, ela dá segurança, né? A multidão de conselhos, ela dá segurança, né? E em outra tradução fala sabedoria. Então a gente precisava ter isso muito revelado para que a gente não caia na sedução de ouvir o caminho mais fácil, né? Hoje, com essa questão da internet, então, a juventude, ela está muito sedenta de ter opiniões e sem ter recursos, né? Então todo mundo tem alguma opinião para dar, né? Você abre um Instagram, é uma opinião atrás da outra, mas você não, aquela pessoa não tem uma história, ela não teve nem tempo para ela ter a maturidade para dar aquele tipo de conselho, né? Mas esse imediatismo do tempo que a gente vive tem roubado, inclusive, a gente dessas riquezas, né? Porque antigamente, para a gente ter alguma informação, a gente ia ter que procurar em livros, e aí os livros, quem escreviam livros? Era qualquer pessoa? Não, normalmente eram pessoas estudadas, né, que gastaram tempo se debruçando em cima de algum conhecimento. Você ia começar com uma pessoa mais velha, você não ia, né? Por quê? Porque era um entendimento comum, coletivo, que o mais velho tem mais experiência, logo ele tem a vivência, né, para dar como fruto pra gente ter recursos, né, ter essa dinâmica de procurá-lo. Hoje em dia não, né? As pessoas procuram os amigos, eles querem ouvir os iguais. Para quê? Para receber uma validação. Então, no fundo, eu acho que as pessoas não querem nem conselho, né? Elas querem viver a vida do jeito delas e encontrarem pessoas que vão validar aquele comportamento que ela decidiu ter. Enquanto que a Bíblia é cheia de conselhos, né, de direções, de ordenanças, inclusive, de que a gente deve se submeter às autoridades, de que a gente deve reconhecer o mais velho, de que a gente deve procurar os frutos, porque os frutos é que vão falar da fé dessa pessoa. E se a gente começa a desprezar essas verdades, a gente vai acabar comprometendo a nossa própria vida. Porque um conselho
que é absorvido, que vem de uma fonte corrupta, né, como a gente viu aqui no caso de Roboão, ele tem um dano que vai muito além da própria pessoa. Né? Tem conselhos que a gente vai ouvir que não vão fazer mal pra gente, vão fazer mal pra gente, e esse mal que nos atingiu vai fazer mal para outras pessoas. O governo, o reino hebreu nunca mais voltou a ser inteiro. Roboão dividiu o reino hebreu para sempre. Ele se tornou rei de 2 tribos, outras 10 foram com Jeroboão, né? E a partir dali começaram 2 linhas de reinado dentro de um mesmo povo por conta de um conselho que não foi procedente da sabedoria, né? Então, eu acho que o que eu queria com essa nossa conversa era justamente trazer esse alerta, né? Como que a gente tem buscado, onde a gente tem buscado as nossas, né, os nossos conselhos, a quem a gente tem dado ouvidos. São nossas fontes. Né? Quem são as fontes, exatamente, né? Ele tinha um histórico de o pai dele ser considerado um dos homens mais sábios do mundo. Então, como ele era sábio se ele não tinha ao lado dele pessoas que eram sábias também? Né? Essa ausência também de reconhecer quem veio antes é uma característica do jovem, né? O jovem tem essa impetuosidade de acreditar que ele sabe, que os velhos estão ultrapassados e que não entendem, e por isso ele se priva de se beneficiar do que os mais velhos têm para oferecer, né? De sabedoria, de riqueza, de vivência. Eu falo muito para os meninos, eu falo, o inteligente é o jovem que ouve o mais velho para ele não cometer os erros que o mais velho cometeu. Mas hoje os jovens não querem ouvir ninguém, né? Hoje não, né? Acho que é uma movimentação da juventude desde sempre. Né? Quando fica mais velho, fala, minha mãe é que estava certa. Minha mãe falou. Né? Bem que meu pai falava. Minha tia um dia me falou isso. E é triste a gente pensar isso, né? Que a juventude se priva de se beneficiar, de ir mais rápido, de alcançar os objetivos de melhor maneira, se tivesse esse ouvido, né? Para ouvir quem tem experiência. E alguém abriu o caminho, né? Então, Exato. assim, alguém já seguiu, já sabe, olha, aqui tem uma pedra, aqui não tem, aqui é assim, e não quer. E interessante que quando eu estava estudando sobre o tema, eu fiquei meditando muito na outra ponta também, que aconselha. Então, assim, a pessoa que aconselha, o que é necessário para você aconselhar essas pessoas? Porque hoje foi o que eu falei, repito, a opinião, todo mundo tem a opinião. Né? Mas para eu aconselhar alguém, eu preciso ter um temor no Senhor, porque assim, eu tô direcionando essa pessoa, eu tô dando o destino da vida dessa pessoa. Sim. Porque ela tá confiando em você, a vida dela. Sim. Então, assim, temor e sabedoria. Pedir a Deus sabedoria, lá em Tiago fala, se a gente pedir sabedoria, Ele nos daria deliberadamente. Então, me gerou muito temor nisso, porque quando as pessoas vêm conversar, eu sempre fico, Espírito Santo, eu não quero falar de mim, porque opinião eu tenho, o meu jeito, eu tenho como fazer, como proceder, mas essa pessoa não sou eu. Então, assim, o que o Senhor quer? Então, quantas e quantas vezes eu já fui aconselhar, eu falei, eu não tenho nada para te falar agora. Eu fui para o Senhor, porque primeiro eu pergunto, você já orou? Que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e pode nos conduzir. Conselheiro mesmo, mas né? eu não posso chegar e falar, por que eu acho? Não sou eu quem acho. O que o Espírito Santo acha? O que o Espírito Santo quer mover aqui? Então, assim, já aconteceu. Não me sinto menos espiritual por falar assim, eu não sei o que eu te falar. Não, é muito mais espiritual, né? Porque na carne todo mundo tem uma opinião já pronta. Então, você virar e dar a sua opinião muito prontamente, isso é mais carnal do que tudo, né? Agora, a gente parar para perguntar para o Espírito Santo como o Senhor quer que eu me conduza nessa conversa, né? Como o Senhor quer me usar? Qual é a direção que o Senhor tem para essa pessoa? Né? Isso vai gerando essa conexão com o Espírito Santo para que a gente possa ir para aquilo que Ele quer fazer na vida do outro, né? E não o que a gente acha, deixa de achar, né? Nossa opinião, que se exploda literalmente, né? A gente tem que ter essa isenção de não permitir que as nossas experiências carnais e naturais interfiram na forma como a gente aconselha, né? Resumão, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de, uma vez sendo requerido o nosso conselho, da gente
na verdade, a gente ter a humildade de reconhecer que a nossa opinião pode ser perversa, né? Ela pode ser permeada pela malignidade, mas a palavra de Deus é boa, é santa, é pura, é inteira, é fonte de vida. Então a gente tem que dar para o outro, a gente é devedor de dar para o outro o conselho bíblico, né? Que vem da parte de Deus. Você tinha falado um outro texto nos bastidores que eu acho que tem, assim, ajuda a gente bastante aí consolidando esse entendimento. Eu falei sobre o homem natural, que em 1 Coríntios 2,15, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a gente precisa falar, ouvir e falar com as pessoas espirituais. Não adianta a gente conversar, se nós temos já o Espírito Santo, ficar conversando e ouvindo conselhos das pessoas que não têm. Isso já é o básico. Exato, não é? exatamente, e hoje o básico. É o básico. E hoje tem muita... Eu estava pensando sobre a internet, que tem muito influencer, né? Hoje a moda são os influencers. E dão uns conselhos, assim, em pequenas coisas que são bobas, vamos dizer assim, mas que interferem, né, em tudo, em nós, e as pessoas estão seguindo e fazendo tudo conforme elas... Como se fosse uma receita de bolo, né? Exato. E não ouvindo os conselhos de pessoas que já têm experiência, que já sabem, que buscam a Deus, que tem a palavra para seguir. Se a gente trouxesse para esse contexto do texto, né? Se fosse hoje em dia, seria justamente isso, né? Ele buscaria os influencers e não os próximos que são aprovados pela palavra, né? Aí esses influencers dariam conselhos e direções, que é o que a gente vê hoje. Influencer vem disso mesmo, eles influenciam, né? Eles dão direção, eles apontam para um caminho, né? Eles mudam cultura, eles transformam a forma das pessoas enxergarem a vida. As pessoas possivelmente se daria para isso e não se sentaria com aqueles que teriam uma carga, né, de conhecimento, Eles de eram os experiência. conselheiros do Salomão, o homem mais sábio de todos. Isso sempre me chamou a Nítido. atenção, porque era o caminho mais lógico até, né? Se a gente for bem pensar. nítido, bem claro. Como eu prefiro, e como, ao mesmo tempo, se a gente pensar que ele procurou os amigos, né? Como que a gente... E não está na Bíblia por acaso. Eu acho que tudo que está na Bíblia com um propósito e normalmente é para nos alertar, né? Essas histórias trágicas, difíceis, é para que a gente, né, se atente, se alerte. E eu lembro que eu escolhi essa pregação para ser minha primeira pregação por causa disso, porque eu acho que a sutileza, né, a facilidade da gente ouvir o nosso igual, essa sedução de ser validado pelo que eu ouço do outro, é muito maior do que o desejo de ouvir aquele que pode me alinhar, que aquele que pode, né, de repente me reprimir nas minhas intenções, né, nas minhas motivações. Então, esse texto sempre me chamou muita atenção, porque, primeiro ponto, era uma pessoa, teoricamente, né, preparada para o reino. Ele foi preparado, ele era o filho herdeiro, né? E diante de uma grande decisão, de um momento crucial, ele, ao invés de procurar aqueles que poderiam orientá-lo segundo os ensinos, né, dos seus pais, ele procura o caminho mais fácil, ele procura os amigos. E aqui eu não estou falando contra os amigos, eu estou falando que os sábios, né, esses que eram os conselheiros mais maduros, eles eram essas pessoas que tinham uma história. Então, não é que você não vai poder conversar com uma pessoa que às vezes tenha por volta da sua idade, não é isso. Mas se ela é mais madura no espírito, né? Se ela tem mais vivências naquela área, se ela já rompeu em áreas que você tem dificuldades, essa pessoa, ela é apta para te aconselhar, né? Agora, alerta. Fique bem claro para você. Se o conselho não for bíblico,
não ouça, né? Se não houver um fundamento na palavra, não retenha no seu coração, porque a morte, né? A perversão, a queda, a ruptura, a divisão vai vir. Tá aqui no texto e tem uma série de outros exemplos dentro da própria quase saiu. Da própria Bíblia, saiu, agora foi, né? Dentro da própria Bíblia, a gente vê vários exemplos disso, né? De pessoas que se aconselham com pessoas erradas, de pessoas que se deixam levar pelas próprias intenções carnais, né? E que procuram validação no seu meio. Aqui, eu acho que o exemplo maior é justamente como que um mau conselho nos custa muito além do que a gente pode imaginar, né? Eu acho que o Roboão estava só pensando o seguinte: escolha entre os conselheiros do meu pai ou entre os meus amigos. E o fim foi que aquilo custou o reino que ele tinha herdado, né? Então a gente pode comprometer inclusive a nossa herança. Exato. A herança que a gente recebeu, conquistada na cruz por um alto preço pelo nosso Senhor Jesus, pode ser comprometida por conta dos conselhos que a gente tem buscado, né? E a quem a gente tem buscado para se aconselhar. E de gerações, né? Porque Exatamente. se for pensar, gerações foram comprometidas por conta dessa decisão. Exato. Então, assim, a minha escolha compromete outras gerações que estão por vir. Com então, certeza. é muito sério isso. Exatamente, a gente jogar o sacrifício de Jesus dessa maneira e não pensar que atrás de mim existe um povo. Sim. Né, que depende das minhas decisões, das minhas escolhas, de ouvir o conselho na fonte correta. Exato. Que é de uma mulher ou de um homem de Deus que está baseado no que a palavra de Deus fala. Na palavra, exatamente. Se a gente buscar menos opiniões e mais sabedoria santa da palavra, né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não. Estamos com tempo? A gente tem tempo. Não, tem uma questão que eu pensei também, que ele foi orgulhoso, né? Sim. Porque às vezes a gente, eu não preciso, eu me viro. Ou então tem um amigo que é mais acessível, tá ali. O caminho mais fácil, é mais né? fácil, tá perto, não vou ter que me desprender de ir ao encontro de uma pessoa mais madura. Sim. Às vezes até na igreja, não vou lá falar com a pastora, conversar. Não, vou conversar aqui com um amigo aqui que veio junto comigo. Às vezes a gente dá ouvido, tem esse orgulho e não quer ser humilde para perguntar a opinião, nem opinião, a palavra Conselho, de Deus, né? porque a opinião é duvidosa, é enganosa. Exato, né? Gente, eu tô lembrando aqui o quão rico é a gente ouvir os mais velhos, né? Porque eu lembro que a dona Alcinete, a mãe do pastor Ricardo, sempre conversava comigo na minha conversão. E assim, eram coisas que eram bem duras às vezes de se ouvir, mas que me traziam uma vida. Ela com aqueles olhos azuis, assim, falando com você, o negócio tá te... não era isso que eu queria ouvir. Aquela vozinha mansa, mas tá entrando lá dentro, né? Eu lembro uma vez que eu tava achando que eu tava assim, tô bem zona, e ela veio... bem... Aí eu... já foi assim, o sorriso murchando. E ela veio com um conselho, assim, mas que veio com tanta vida... que eu falava, é disso que eu preciso, porque eu estava achando que eu estava indo num caminho certo, ela me trouxe luz sobre o que eu estava vivendo de errado, que eu estava achando que estava indo, e com tanta leveza, e eu falo, quanta sabedoria para falar que ela teve, para me ensinar, mas como era gostoso sentar com ela, você gastava uma tarde, acho que todo mundo tem uma história com a dona Alcinete, com a pastora Alcinete, né? De aconselhamento, desse tempo de ouvir quem tinha experiência, de quem tinha experiências com o Senhor. Então, assim, eu lembro que para mim foi um divisor de águas. Eu achando que eu estava super bem, conversando com ela, bem, não é bem assim. Tem horas que você pode ser aprovada ou reprovada, e você volta para a mesma matéria. Vou repetir o ano. Mas é muito rico a gente ouvir quem tem experiência, né? Exato. E aqui a Bíblia deixa esse conselho pra gente, né? Eu queria, justamente com esse culto, a gente trazer um outro aspecto dessa seriedade, né? De a quem a gente tem dado os nossos ouvidos, o que a gente tem feito, né? Com
a quem a gente tem concedido o nosso coração, né? Essa que é a verdade. E, obviamente, que em primeiro lugar, o melhor lugar de conselho é a palavra de Deus, sem dúvida alguma, né? Mas, ao mesmo tempo, a palavra também fala que a gente se afia um ao outro, né? Que a gente edifica um ao outro, que a gente corrige um ao outro, que a gente edifica um ao outro. Então, essa dinâmica relacional é proposta pelo Senhor, né? Ela existe na palavra. Então, já que vamos vivê-la, né? Que vivamos ela baseada e fundamentada nesse temor de nos relacionarmos através dos princípios de Deus e não através das nossas afinidades, que eu acho que é uma questão hoje que rouba muito, né, as pessoas de serem enriquecidas, que elas querem se relacionar só com os iguais, né? Onde que ela vai ser desafiada, né? Onde que ela vai ser impulsionada, onde que ela vai ser motivada a enxergar além de si mesma? Dificilmente, né? Vai ficar aquela comunidade do ninguém entra, ninguém sai e a gente... Tudo igual. Ninguém rompe, né? Agora, quando a gente convive com a pessoa mais sábia, a própria sabedoria dela começa a despertar na gente um desejo de conhecer mais, né? De se aprofundar mais, de aprender mais, né? De querer ouvir mais. Então, eu quero agradecer vocês, obviamente, né, por esse bate-papo que eu penso que foi muito rico para que a gente pudesse reforçar essa relevância de sabermos que precisamos de conselhos, né? Não somos detentores de todo conhecimento, nem de toda sabedoria, nem de todo entendimento, mas o Senhor é. E sendo Ele essa pessoa, Ele nos aconselha a buscarmos os conselhos dos sábios, né? Então que a gente tenha esse olhar de buscar os sábios que Ele coloca no nosso caminho para que recebamos dele os conselhos que vêm do trono de Deus, baseados na palavra, para que a nossa vida seja abençoada, como nós falamos no último culto, e para que a gente não cause danos para a nossa vida, nem para a vida dos nossos próximos. É isso. Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau. Pronto, sobreviveram, meninas. Conseguimos. Botando o superpoder de volta. Tô enxergando. Não, quando ela foi pegar o celular, ficou assim, quase que Eu eu falei, bota o fiquei óculos. preocupada. enxergando Não já. tava, Não tava fiquei enxergando? preocupada com É porque eu já isso. tô nos 40, né? Aí eu não tô mais enxergando tão pé de pé.